Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando o Evangelho de João, versículo por versículo. Acompanhe conosco. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Chegamos ao auge da hora sagrada de Jesus, a hora em que ele demonstrou preocupação e orou. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome, conforme vimos em João, capítulo 12. Jesus orou outra vez por esta hora do capítulo 17. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Esta é a hora da cruz, esta é a hora da sua morte. Esta hora é a razão principal por que Jesus veio ao mundo. Não é a única razão, caso contrário, Jesus poderia ter tirado um dia de folga das suas responsabilidades no céu, ter vindo aqui no mundo, naquela sexta-feira, morrido pelos pecados do mundo e pronto. Essa não foi a única razão por que Jesus veio. Neste momento, Jesus tinha 33 anos, ele era a verdade, ele era a vida. Ele estava fazendo outras coisas além de morrer pelos pecados do mundo. Mas sua morte na cruz foi a razão principal da sua vinda para esse mundo. Os 4 evangelhos juntos somam 89 capítulos. Deste total de 89 capítulos, 4 capítulos falam do nascimento de Jesus e dos seus primeiros 30 anos. 85 capítulos falam sobre os 3 últimos anos da sua vida e 27 capítulos falam da última semana de vida de Jesus. No Evangelho de João, metade dos capítulos fala sobre os 33 primeiros anos da vida de Jesus e a outra metade da sua última semana de vida. Com base no número de capítulos dedicados à última semana da vida de Jesus, podemos concluir que ela foi mais importante do que o seu nascimento e do que seus primeiros 30 anos de vida em Nazaré, os quais ele passou trabalhando, talvez, como um carpinteiro. Considerando o número de capítulos que João dedicou à última semana de Jesus, afirmamos que ela se refere à hora de Jesus. E a parte mais importante e intensa desta hora é a crucificação. No último programa vimos até o versículo 16 do capítulo 19 de João e falamos sobre os julgamentos religiosos e o julgamento romano a que Jesus foi submetido para depois ser entregue à liderança religiosa e ser crucificado. Os soldados se encarregaram dele. Jesus carregou sua própria cruz e foi para o lugar chamado Caveira, que recebeu esse nome por causa da forma do monte, como de uma caveira. Em aramaico é Gólgota. Ali o crucificaram. Apenas 3 palavras, ali o crucificaram. É interessante observar que Mateus, Marcos, Lucas e João usam essas 3 palavras. Ali o crucificaram. Eles não dão os detalhes horrorosos da crucificação. Talvez porque achassem que os leitores conheceriam todos os detalhes, ou talvez porque o objetivo deles não fosse enfatizar o sofrimento físico de Jesus. As Escrituras destacaram mais o sofrimento espiritual de Jesus na cruz. Talvez por isso não há muita ênfase no sofrimento físico durante a crucificação. Ali o crucificaram. É interessante pensar nessas 3 palavras. Ali o crucificaram. Quem o crucificou? Bem, literalmente, os soldados romanos. Um destacamento de cerca de 600 soldados foi mobilizado para prender Jesus no jardim. Mas para a crucificação foram destacados apenas 4 soldados. Portanto, 4 homens crucificaram Jesus. Entretanto, quando os autores dos evangelhos escreveram o crucificaram,
Penso que eles estavam se referindo aos líderes religiosos. Outra observação. Milhares de pessoas eram crucificadas naqueles dias. Cidadãos romanos não eram crucificados, nem havia muitas crucificações na cidade de Roma. A maioria destas sentenças eram cumpridas nas províncias e nas colônias reservadas principalmente para os escravos ou rebeldes, no contexto judaico, os zelotes. Esta sentença era reservada para os piores dos piores. Além de ser a maneira mais sofrida de morrer, também era a maneira mais vergonhosa. Eles eram crucificados nus e geralmente deixados lá por uma semana, talvez 2, até que os abutres viessem se alimentar dos corpos em decomposição. Só então os corpos eram retirados das cruzes e raramente enterrados. Na maioria das vezes eram deixados para serem comidos pelos cães selvagens e pelos abutres. Este era um modo desprezível e horroroso de morrer. Mas isso não foi enfatizado nos evangelhos. Eles apenas disseram que o crucificaram. Profetas do Velho Testamento, como Isaías, no capítulo 53, mostram o significado teológico da crucificação de Jesus. Talvez a descrição mais bonita da crucificação seja a do capítulo 53 de Isaías. Daniel 9, verso 24, também resume a importância da crucificação. Citamos este texto quando estudamos o capítulo 17 de João. No Novo Testamento encontramos a aplicação e explicações sobre o significado da crucificação. Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios capítulo 5. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ao morrer na cruz, Jesus reconciliou o mundo com Deus, e essas são as boas novas que devemos anunciar a todo mundo. Deus não o acusa de nenhum pecado, porque todos os seus pecados foram lançados sobre Jesus na cruz. O capítulo 5 de 2 Coríntios termina dizendo: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Este versículo é uma explicação teológica e uma aplicação da crucificação. Nos evangelhos, a única coisa que lemos é: ali o crucificaram. Mas o relato de João continua no versículo 19 do capítulo 19. Diz assim: Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Muitas traduções dizem em hebraico, latim e grego, mas acontece que depois do cativeiro os judeus falavam aramaico e por isso as novas versões da Bíblia usam o termo aramaico ao invés de hebraico. O ponto é que esta frase pôde ser lida nestas 3 línguas, em aramaico, por qualquer judeu que soubesse ler em aramaico, pelos romanos, em latim, e por quase todo mundo em grego, já que esta era a língua universal. Mas aí os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos. Não escrevas, o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Dizem que o costume naquela época era que quando alguém era crucificado, um oficial romano ia à frente da procissão carregando uma placa dizendo a razão por que a pessoa estava sendo crucificada. Existia um certo senso de justiça em toda esta crueldade. Se alguém da multidão protestasse aquela acusação, poderia haver outro julgamento. Mas era algo difícil de acontecer, porque se fosse provado que o protestante estava errado, ele corria o risco de ser crucificado também. Por isso, este protesto era muito improvável. Mas os judeus mantiveram a hostilidade deles contra Pilatos até o último momento. Não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Foi por isso que os líderes religiosos quiseram crucificar Jesus. No versículo 22, podemos perceber o desprezo e o ódio de Pilatos pelos judeus até o fim ao responder: o que escrevi, escrevi. Se pensarmos na pergunta, o que a fé é, e aplicarmos a vida de Pilatos, vamos nos surpreender ao ver como ele renegou o que sabia ser verdade e deixou Jesus ser entregue para a crucificação.
Ele acabou cedendo aos judeus, mas sobre uma questão tão sem importância como esta placa, ele se manteve firme e disse: "O que escrevi, escrevi." Tanta gente assim, não é mesmo? Naquilo que é realmente importante, elas têm uma posição flexível, e no que é sem importância, assumem uma posição irredutível. Quantas pessoas são assim no mundo em que vivemos? O relato continua e chegamos ao que conhecemos como Sexta-feira da Paixão, ou a conhecida Sexta-feira Santa, como falamos hoje em dia. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. "Não a rasguemos", disseram uns aos outros. "Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela." Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: "Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes." Foi o que os soldados fizeram. João sempre acrescentava o seu comentário. Ele disse: "Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura." Ele estava se referindo ao Salmo 22, verso 18: "Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes." Outro detalhe importante neste incidente é que enquanto Jesus estava sobre a cruz, agonizando, morrendo, reconciliando o mundo com o seu Pai, os soldados estavam apostando suas roupas. Isto quer dizer que o Senhor não estava usando aquelas roupas, ou seja, ele foi crucificado nu naquela cruz por todos nós. A seguir, os versículos 25 a 27 descrevem a seguinte cena. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, disse: "Aí está o seu filho", e ao discípulo: "Aí está sua mãe." Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. É emocionante pensar que aquelas mulheres estavam junto à cruz. Sabemos que todos o haviam abandonado e fugido, mas a mãe de Jesus e sua irmã, a mãe de Tiago e João, a esposa de Zebedeu, estavam lá. Encontramos outra referência a ela em Mateus capítulo 20, quando fez um pedido a Jesus: "Declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda." E aí os outros apóstolos ficaram chateados com Tiago e João. Foi aí que Jesus reuniu todo mundo e deu uma grande lição. E podemos concluir que esta bronca que Jesus deu na mãe de Tiago e João, não fez com que ela se afastasse dele. Ela estava ali, diante da cruz, enquanto Jesus sofria, enquanto Jesus morria. No próximo programa nós vamos continuar. Deus lhe abençoe e até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.